definindo uma sequência do tipo finishing, ou seja, acabamento. Esta sequência dará prosseguimento à operação OP parte 01. Faremos o acabamento do desbaste feito pela sequência anterior. Para iniciar a sequência, devemos clicar em Machine, em seguida em NC Sequence. Abre-se então a janela onde podemos escolher New Sequence ou Roughing, que foi a operação anterior. No caso, queremos iniciar uma nova sequência. Clicamos, portanto, em New Sequence. Clicando em New Sequence, abre-se novamente a janela para que escolhamos o tipo de sequência que usaremos. No caso, queremos fazer Finishing, a sequência de acabamento. Clicamos em Done e passamos então para a configuração da sequência. Para configurar esta sequência, manteremos marcados os itens obrigatórios e marcaremos o item Tool. Faremos isso porque desejamos indicar uma nova ferramenta para a sequência de acabamento, pois caso não marquemos esse item, o ProNC assumirá que a ferramenta utilizada na sequência anterior será utilizada também na atual. Marcando Tool, em seguida clicamos em Done. Abre-se então a janela Tools Setup. Nesta janela, selecionamos a segunda ferramenta e com a tecla direita do mouse selecionamos a opção Select Tool and Return. Fazendo isso, estaremos indicando a ferramenta de 5 mm de diâmetro para a usinagem de acabamento. Agora devemos configurar os parâmetros de usinagem. Vamos selecionar a opção Set. Então, a janela para configurarmos os parâmetros de usinagem. Para a sequência de acabamento, surgem alguns parâmetros de usinagem que não definimos ainda. Por exemplo, o Slope Angle. Este parâmetro, que é o valor angular medido a partir do plano XY, que divide o material a ser removido em regiões vertical e horizontal. Por exemplo, se você está removendo material em uma cavidade com paredes inclinadas, especificando o valor do Slope Angle menor do que a inclinação da parede, fará com que a ferramenta usine as arestas do fundo da cavidade primeiro, e então remova o material nos cantos junto às paredes. Outro parâmetro desconhecido é o Scallop Height. Este parâmetro determina a altura do material restante que resulta da passagem consecutiva da ferramenta. Esta altura é função de quanto um passo do fresamento, ou seja, o step over, é tão próximo do outro. O Cut Angle fornece a direção angular do movimento de corte. Finish Option indica a maneira como as superfícies serão usinadas. Lace Option determina como a ferramenta se comporta ao final de cada passagem. Agora que já definimos os parâmetros desconhecidos, vamos atribuir valores a eles. Cut Feed 1000. Step Over, vamos atribuir 0,5. Slope Angle, vamos manter 45 graus. O Scallop Height, digamos que seja 0,05 milímetros. Cabe aqui uma observação. O Step Over e o Scallop Height são valores interdependentes. Dependendo do valor atribuído, o ProNC assume aquele que resulta em melhor acabamento. Poderíamos, portanto, caso desejássemos
prevalecer apenas o valor do step over, deixar o scalp height não preenchido. Cut angle vai ficar com finish option, só tem a opção de combined cuts, ou seja, cortes combinados, e lace option também só tem a opção line connect, ou seja, através de conexão das linhas ao término de cada passo. Spindle speed, vamos encher com o valor 1200 RPM. Deixamos cooling option como sendo off, ou seja, sem refrigeração. E o clear dist, vamos atribuir o valor 2 mm. Feito isto, podemos clicar em File e em seguida em Exit, fechando-se a janela dos parâmetros de usinagem. Em seguida, podemos clicar em Done, terminando assim a configuração dos parâmetros. Agora surge uma nova fase onde deveremos informar qual será a região que deverá ser acabada, ou seja, sofrer a usinagem de acabamento. Vamos optar por selecionar Select Window. No caso, ele pede para selecionar a janela. Como já definimos a janela para o acabamento, vamos indicar a mesma janela, ou seja, a janela 1. Clicando nela, foi feita a seleção. Em seguida, o ProEngineer termina e nós podemos agora fazer a verificação do resultado da sequência que foi criada. Para isso, podemos clicar em Play Patch. Em seguida, vamos selecionar Screen Play. Surge então a tela Play Patch. Antes de simularmos o caminho da ferramenta, nós vamos dar um zoom para visualizar melhor o caminho da ferramenta. Para isso, vamos clicar em Zoom In e selecionar a região que desejamos dar zoom. Feito isso, poderemos agora iniciar a simulação. Observamos o movimento da ferramenta. Para diminuir a velocidade, vamos diminuir o movimento atuando no cursor. Podemos aumentar. Vamos aumentar para que termine logo. Assim, terminou a simulação. Feito isso, podemos fechar a janela do Playpad, clicando em Close, e em seguida clicar em Done Sequence, porque consideramos satisfatório o resultado. Feito isso, clicamos em Done Return e em seguida salvamos o arquivo, ou melhor, salvamos o modelo de fabricação. Dando um refit, podemos considerar terminada a demonstração da criação de uma sequência de acabamento.